Me explica. Como ANCAP virou de esquerda? Anarquismo igual capitalismo. A própria ideia de não haver Estado inviabiliza o Estado proletário, ou seja, joga tudo no colo da burguesia. Muitas vezes eu fui confrontado com perguntas como essa, que a gente acabou de ver na introdução do vídeo, dizendo que anarcocapitalismo seria anarquismo, que faria parte da tradição do anarquismo. Geralmente os argumentos focam nos termos libertário e anarquia, adotado por esses extremistas para designar a sua postura antiestatista. Posicionamento que os anarquistas também adotam, mas é hora de quebrar essa falsa impressão e defender o verdadeiro anarquismo, o socialismo libertário. Mas antes, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Fernando, sou professor, historiador e você está no História Anarquista. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Já que a confusão vem do uso das palavras anarquismo e libertário, nosso ensaio com nossa investigação ruma a descobrir o uso desses termos no momento em que eles passam a ser usados no sentido político e ideológico. O termo anarquia, ou seus derivados como anarquista, foi adotado dentro da política e mais precisamente do socialismo no século XIX. Inicialmente de forma negativa, como insulto com aqueles socialistas que defendiam a abolição do Estado. Mas com o passar do tempo se tornou um símbolo da luta contra a opressão e da quebra de hierarquia. Já o termo libertário, no contexto do socialismo, foi usado por Joseph de Jacques como forma de se designar para aqueles que buscavam uma sociedade justa, igualitária. De Jacques utilizou esse termo para nomear um jornal que foi publicado entre 1858 e 1861, chamado Le Libertaire, Le Journal du Mouvement Social, o Jornal Libertário do Movimento Social, em tradução livre. Em 1868, Mikhail Bakunin e outros socialistas fundaram a Aliança da Democracia Socialista, uma organização federalista e revolucionária que propunha a destruição do Estado e do capitalismo por uma revolução social protagonizada pelas classes populares. Inseridos na Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, esses revolucionários se afirmavam coletivistas, federalistas ou socialistas anti-autoritários. Por um lado, incorporavam proudhonianos que haviam se radicalizado. Por outro, criticavam aqueles proudhonianos que permaneciam na mesma postura conservadora e reformista. Sobre isso, Bakunin escreve: como são ridículas as ideias dos individualistas da escola de Jean-Jacques Rousseau e dos mutualistas proudhonianos, que concebem a sociedade como resultado de um contrato livre de indivíduos absolutamente independentes uns dos outros, que entram em relação mútua, só que em decorrência de uma convenção definida entre os homens, como se esses homens tivessem caído do céu, trazendo consigo a fala, a vontade, o pensamento original, como se fossem alheios a tudo na Terra, isto é, a tudo que possui origem social. Por mais que Bakunin, em algum momento, tenha se referido a Proudhon como pai de nós todos, percebemos que o mesmo Bakunin afirmou ser o anarquismo uma radicalização das concepções e pensamento de Proudhon, recebendo influência de outros pensadores e compreendendo a conjectura dos conflitos sociais de sua época. É apenas quando Marx, Engels e seus apoiadores expulsam Bakunin e Jules Guillaume da Internacional, junto com os demais apoiadores simpáticos a Bakunin e Guillaume, no Congresso de Haia em 1872. Praticamente foi expulsa toda a base da Internacional. Foi assim que começaram com mais frequência a se afirmarem anarquistas, mas às vezes eles utilizavam anarquista para qualificar o tipo de socialismo que defendiam. Alguns se chamavam, por exemplo, de socialistas anarquistas. O anarquismo que conhecemos historicamente, associado à Comuna de Paris, às greves operárias por toda a América, inclusive a América Latina,
ou as revoluções na Espanha e na Ucrânia, nasceu nesse contexto da chamada Primeira Internacional. Depois dessa cisão de 1872, o termo libertário e anarquista começaram a ser cada vez mais utilizados em jornais desse tipo de socialismo, quase sempre como sinônimo de anti-autoritário. Assim, as palavras anarquia, libertário e socialismo se encontram numa corrente ideológica a qual dão significado próprio. Esse é o contexto da criação do socialismo libertário ou anarquismo. Então aqui, só com esses elementos, podemos afirmar que o anarquismo surge dentro de uma corrente do socialismo em contraposição das outras correntes que vão surgindo a partir do século XIX. Essa oposição ela vai se manifestar, ela vai aparecer nas formas de estratégia de organização e nas propostas de autogestão, de sociedade futura, na economia, na política, como os anarquistas percebem a cultura e assim por diante. No final do século XIX, alguns intelectuais estadunidenses, como John Henry Mackay e Benjamin Tucker, se denominavam anarquistas individualistas. Inspirados por Max Stirner e retomando o mutualismo de Proudhon, tanto Mackay quanto Tucker defendiam a propriedade privada e a liberdade individual acima de tudo. No entanto, suas ideias foram duramente criticadas por anarquistas da época, devido a elas serem muito próximas ao liberalismo e por desvalorizarem a luta coletiva. Esses individualistas passaram então a disputar o termo anarquista. Em comum com o anarquismo, tinham a crítica do capitalismo e ao Estado. Mas seria equivocado considerar que apenas isso bastaria para serem considerados anarquistas, pertencentes a essa tradição histórica que surgiu na Internacional. Por exemplo, marxistas em geral também são anticapitalistas e defendem o fim do Estado. Mas isso não significa que possamos chamá-los de anarquistas, nem mesmo os conselhistas, uma forma de organização dentro do marxismo, que são ainda mais próximos do anarquismo, mas nem por isso podem ser chamados de anarquistas. Individualistas mutualistas desmereciam e desconfiavam da capacidade organizativa de movimentos sociais e sindicatos da classe operária, preferindo se refugiar em pequenos grupos de egoístas ou, no máximo, uma cooperativa que atuava como uma empresa. Esse posicionamento e visão estratégica foi duramente criticado pelos anarquistas da época. Ao escrever um verbete para a Enciclopédia Britânica sobre anarquismo, Peter Kropotkin aponta: o anarquismo individualista dos proudhonianos da América do Norte encontram, no entanto, pouca repercussão nas massas operárias. Os que o professam, principalmente intelectuais, compreendem logo que a individualização que tanto exaltam não é exequível por esforços individuais, e ou bem abandonam as fileiras anarquistas e se entregam ao individualismo liberal dos economistas clássicos, ou bem se refugiam numa espécie de moralismo epicúreo, ou teoria do super-homem, similar às de Stirner e Nietzsche. Esse tipo de crítica não foi feita somente por Kropotkin. Luigi Fabbri, um outro anarquista ítalo-argentino, reforça esse tipo de posicionamento. Os individualistas anarquistas da escola de Max Stirner, aqueles que, da doutrina stirneriana, quiseram extrair consequências em matéria econômica, como John Henry Mackay e Benjamin Tucker, são autênticos economistas burgueses, liberalistas que dariam a mão ao nosso Manfeu Pantaleone, a Vilfredo Pareto e aos jovens monárquicos conservadores liberais, como Giovanni Borelli. O individualismo stirneriano conduz em economia à propriedade individual, ao privilégio capitalista, à negação por meio do poder do dinheiro, que os stirnerianos anarquistas não querem abolido, dessa liberdade que reivindicam em política, em moral e em filosofia. Mackay, do resto, não esconde de todas as suas ideias liberalistas, ainda que negue as consequências lógicas que delas resultam. Ele sustenta que, em anarquia, a livre concorrência dos interesses facilitará a seleção natural e que a propriedade é necessária à liberdade. Para quem não entendeu, eu vou dar uma melhorada nas citações que nós apreciamos agora.
Tanto Kropotkin quanto Fabre, eles levam a gente a entender que esse posicionamento individualista leva muito mais à corrente ideológica de direita ou liberalismo do que, de fato, aprofundar ou trazer uma nova estratégia, inovar em relação ao anarquismo. E os anarcocapitalistas, que eu prefiro chamar de ultraliberais, e eu vou explicar por quê, rumam a partir deste ponto. O individualismo é a categoria central para as estratégias do aprofundamento do liberalismo e para a expansão do capitalismo. A partir dos anos 1930, o Partido Democrata dos Estados Unidos começou a adotar uma postura mais progressista, aceitando a intervenção estatal na economia e direitos sociais moderados. Historicamente, os democratas passaram a ser chamados de liberais, o que incomodou alguns liberais radicais que se opunham a qualquer ação do Estado. Para se diferenciarem, esses radicais adotaram o termo libertários, nos anos 1930, destacando sua defesa do que entendiam ser liberdade. A essa altura do vídeo, vocês devem estar questionando. Tá, Fernando, eu já entendi então como a palavra liberalismo começou a migrar para esse tipo de posicionamento, para esse teor, posição ideológica. Mas e o xará indesejável do anarquismo, o persona não grata? Como é que o anarcocapitalismo resgata a palavra anarco? Como é que capitalismo começa a se relacionar com o anarquismo? Tem alguma relação de fato? Como é que isso se deu? Como foi? Foi com Murray Rothbard, estudioso do liberalismo clássico, combinando o individualismo norte-americano com a defesa radical da propriedade privada e do livre mercado, que aproximou as palavras libertário e anarquia para essa corrente política ultraliberal. Rothbard foi pupilo e membro ativo dos seminários de Mises na New York University entre os fins da década de 1940 e o início de 1950, período de exílio do Mises nos Estados Unidos, fugindo da invasão alemã nazista na Áustria, no período da Segunda Guerra Mundial. A teoria de Mises, com sua perspectiva individualista, cristalizou o pensamento e a produção ideológica de Rothbard. Para eles, o Estado era uma ameaça à liberdade individual. Somado aos seus estudos sobre os escritos dos mutualistas individualistas estadunidenses, em especial Benjamin Tucker, aquele que se reivindicava anarquista individualista e discípulo de Proudhon, mas que em nome da liberdade dos capitalistas aceitava o fato de policiais serem chamados para derrubar greves de forma violenta. Com esse acúmulo de conhecimento, Rothbard inicia um processo de síntese, dando origem ao chamado anarcocapitalismo. Esse foi só o primeiro passo para entendermos como que as palavras libertário e anarquismo chegaram à extrema-direita. Mas isso não basta, essa é só a primeira parte da pesquisa. A gente deve perguntar se o anarquismo em si se relaciona com a direita e se transforma numa corrente que é o anarcocapitalismo. O que eu estou querendo dizer é se, a partir do que foi construído historicamente na ideologia anarquista, se desdobra para uma nova proposta que ruma ao capitalismo. E eu fiz essa investigação, verifiquei essa possibilidade e apareceu algo inusitado na nossa pesquisa. No final dos anos 1960, Murray Rothbard trilhou um caminho longo, sinuoso, porém muito curioso e inusitado, mas de forma consistente, nas linhas progressistas. Sim, Rothbard já se aproximou de pensamentos de esquerda. Até houve, em 1968, uma breve aproximação tímida de coletivos e grupos anarquistas nova-iorquinos. Esse episódio marca um outro momento impensável na vida de Rothbard. Murray Rothbard cruza com outro Murray Bookchin, um verdadeiro anarquista da New Left dos anos 60. A Guerra Fria e a figura de Stalin, com as aberturas dos seus arquivos, criaram um alvo comum tanto para a nova esquerda e a nova direita da década de 60, o que provavelmente criou uma aproximação entre Bookchin e Rothbard, principalmente pelo seu posicionamento teórico, a crítica ao Estado. No entanto, seus objetivos divergem de forma gritante. Bookchin denunciou o governo stalinista e propôs um novo socialismo, enquanto Rothbard
vê em qualquer estado, principalmente o de Stalin, um obstáculo ao liberalismo. Como Brian Doherty escreve em seu livro de 2007, Radicals for Capitalism, A Freewheeling History of the Modern American Libertarian Movement, que, em livre interpretação, pode ser intitulado como Radicais pelo Capitalismo, uma história livre do movimento libertário americano moderno, caso vocês queiram fazer a pesquisa. Ele diz as seguintes palavras: o teórico anarquista Murray Bookchin se tornou um visitante ocasional da famosa sala de estar de Rothbard, até que um dia Rothbard o expulsou de casa com raiva. Em entrevista na revista Reason com Jeff Regenbach, o anarquista Bookchin expõe o caso. Reason. E quanto às pessoas como Murray Rothbard, os anarcocapitalistas? Bookchin. Eu preferiria não dar nenhuma resposta a isso, principalmente porque Murray e eu temos uma história juntos. E acho que houve alguns mal-entendidos graves, talvez de ambas as partes. Eu preferiria vê-los resolvidos do que se transformarem em controvérsias acaloradas, apesar de uma carta não muito generosa que apareceu sobre sua assinatura e a assinatura do Sr. Williamson Evers na Liberty, a publicação do Partido Libertário de Massachusetts. De fato, e por mais pitoresco, inusitado que pareça, Bookchin ficou ressentido, magoado com Rothbard por tê-lo acusado de marxista. E por que razão marxista seria um xingamento e um desafeto nesse sentido? Para o nosso Murray, o Bookchin, a referência representa uma ofensa. Essa época, da década de 60, com a abertura dos arquivos de Stalin, o movimento marxista fica cristalizado e marcado como um movimento ditatorial, de forma negativa. É importante ressaltar também que, apesar de compartilharem o primeiro nome, Rothbard, equivocadamente se dizendo anarquista, diverge profundamente de Bookchin. Nas palavras do colunista Dithir para The Nation, a briga entre os dois Murrays não foi apenas a típica briga sectária encontrada na política radical, mas baseada em um desacordo fundamental. O anarquismo de Bookchin era autêntico. Ele realmente queria não apenas um Estado descentralizado, mas também a quebra das hierarquias de classe, raça, gênero, que são fundamentais para a opressão. Em contraste, o anarquismo de Rothbard era uma ideologia fingida, com retórica anti-estatista, escondendo o desejo de criar uma sociedade rigidamente hierárquica. Enquanto Bookchin buscava realmente uma sociedade igualitária, livre, através de um anti-estatismo e anticapitalismo, Rothbard, por trás de uma retórica anti-estatista, reproduzia um discurso onde defendia uma sociedade rigidamente hierárquica e de extrema desigualdade social. Rothbard foi expulso das organizações que colaboravam na nova esquerda. Ele ficou indignado porque negros e brancos na nova esquerda decidiram trabalhar juntos com um objetivo igualitário. Na década de 1970, Rothbard se voltou fortemente contra a esquerda e descreveu a igualdade como um conceito maligno e antinatural para o ser humano. Outro argumento e elemento totalmente fora do anarquismo, já que na construção histórica do anarquismo nós temos Kropotkin, que escreveu Apoio Mútuo, um fator da evolução. Rothbard jamais se pensou ser anarquista, ele apenas sequestrou a palavra. Foi nesse mesmo contexto, nos anos 1970 do século XX, com a ascensão do neoliberalismo, se deu a origem do Libertarian Party, o Partido Libertariano, de direita liberal. Hoje, o terceiro maior partido norte-americano, por incrível que pareça. Também nesse processo, a ideologia de Rothbard e ele mesmo deram substância ao Libertarian Party, abrindo a possibilidade do anarcocapitalismo ser amplamente conhecido. Rothbard começou a se considerar um anarquista de propriedade privada, e com seus trabalhos publicados sobre o anarquismo da propriedade privada desde 1954, mais tarde, em 1971, ele começou a usar o termo anarcocapitalismo. A afirmação de que existe uma correlação entre anarquismo e liberalismo é completamente equivocada. Até agora, nossa análise demonstrou que existem tentativas de nuances, interpretações
insinuações, elas não são verídicas. Essas ideologias, elas se encontram nos seus métodos e na sua constituição completamente contrária nos seus objetivos. No caso específico do Bookchin e do Hofbauer, que nós trouxemos para exemplificar esse objeto como disparidade das duas ideologias, a princípio a gente percebe que existe uma proximidade, mas que embora existindo esse engajamento, numa análise mais profunda, percebemos que há uma disparidade nas condutas, nos olhares e nos métodos em relação à prática das suas ideologias. Essas divergências surgem principalmente em pensar a questão da abolição do Estado e o papel da prática dessa abolição. Bookchin pensa numa sociedade em abolição de categorias como classe, raça, etnia, gênero, meio para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. Essa aparente proximidade entre Bookchin e Hofbauer, anarquismo e anarcapitalismo, ela é uma leitura ingênua, superficial, portanto, desconectada da construção histórica dessas duas ideologias. O próprio Murray Hofbauer deixa claro isso para nós. Os principais anarquistas, particularmente na Europa, sempre foram da variedade esquerdista, e hoje os anarquistas estão todos exclusivamente na esquerda. Adicione a isso a tradição de violência revolucionária gerada na Europa e não haverá surpresa alguma no fato de os anarquistas terem má reputação. O anarquismo foi politicamente muito poderoso na Espanha e durante a Guerra Civil Espanhola. Os anarquistas criaram comunas e organizações coletivistas que exerciam uma autoridade coerciva. Uma das suas primeiras medidas foi abolir o uso do dinheiro, sendo que quem desobedecesse seria punido com a morte. Todos os anarquistas são coletivistas irracionais, estando, portanto, em polos opostos ao nosso. Assim, devemos concluir que nós não somos anarquistas, e que aqueles que nos chamam de anarquistas não se baseiam em uma etimologia séria, e estão historicamente errados. E, nessa citação, tirando os ataques vazios sobre anarquismo e a fundamentação histórica equivocada, podemos concordar com Hofbauer. Desde os anos de 1850, alguns socialistas utilizam o termo libertário para se referir a si mesmos, e desde os anos de 1890 fazem isso muito frequentemente. Os liberais começam a utilizar o termo nos anos 1930, mas isso só se tornou mais comum nos anos 1970. De modo que o termo libertário e suas variações são usados pelos socialistas anarquistas 80 anos antes dos liberais. Em uma das suas publicações, Hofbauer deixa claro que a palavra libertário sofreu um sequestro pela extrema-direita. Um aspecto gratificante de termos alguma proeminência é que, pela primeira vez na minha memória, nós, nosso lado, capturamos um termo crucial de nossos inimigos: libertários. Era há muito tempo uma palavra educada para se referir aos anarquistas de esquerda, ou seja, aqueles anarquistas contrários à propriedade privada, tanto da corrente comunista quanto da corrente sindicalista. Mas agora tomamos o controle desse termo. Anarquismo e anarcocapitalismo divergem em diversos pontos. Visão de Estado. O anarquismo o vê como um instrumento de dominação de classe, enquanto o anarcocapitalismo o considera apenas uma ameaça à propriedade privada. Propriedade. O anarquismo busca uma sociedade sem propriedade privada, enquanto o anarcocapitalismo a defende como base de uma liberdade individual. Organização social. O anarquismo expõe a autogestão e a democracia direta, enquanto o anarcocapitalismo defende o livre mercado e a propriedade privada. Combate à opressão. O anarquismo luta contra todas as formas de opressão, desde a exploração capitalista até o racismo e o sexismo. O anarcocapitalismo, por outro lado, é permissivo ao fascismo e outras ideologias de extrema-direita com posturas de dominação. Como a gente viu, o anarcocapitalismo não tem relação nenhuma com o anarquismo na sua construção histórica, na sua relação com o nome anarquia e libertário, na sua teoria, nas suas relações e intervenções na política e muito menos nos seus objetivos de sociedade futura. Então fica a pergunta para nós:
como é que eu devo chamar essa ideologia de extrema-direita? Constatamos que os anarcapitalistas radicalizam a crítica ao Estado, mas por uma perspectiva liberal e não anarquista. Compreendem o Estado como um obstáculo para a expansão do capitalismo. Eles querem ultrapassar esse obstáculo. Elevar ao máximo a capilaridade de uma ideologia liberal, ou, melhor dizendo, ser hegemônicos na disputa de ideologia, para que haja uma expansão das ideias ultraliberais e o aprofundamento do capitalismo a qual eles julgam certo. Então, para nós aqui, vamos simplificar. Eles podem ser chamados de ultracapitalistas ou ultraliberais. Por isso, somos socialistas anti-estatistas, pois vemos também os burocratas como uma ameaça à sociedade socialista, como se mostrou evidente na União Soviética. O que nós, anarquistas, defendemos é uma democracia direta, autogestionária e federalista, na qual o poder popular dos trabalhadores define as regras da sociedade. Uma sociedade em que todas as formas de dominação, seja de classe, de gênero, sexualidade, de raça e etnia, devem ser destruídos. E no lugar, devemos construir uma nova sociedade libertária e igualitária, na qual o poder será descentralizado entre todas e todos. Nos inspiramos nas lutas passadas das e dos anarquistas que viveram antes de nós e buscamos manter vivo os sonhos por uma outra forma de viver. Nós, anarquistas, entendemos que o Estado é um instrumento de dominação de classe e que serve à burguesia, banqueiros, empresários, patrões. Também possibilita a construção de uma classe em si mesma, a burocracia, constituída por juízes, políticos, militares. Somos, por isso mesmo, anarquistas dentro da corrente do socialismo, com o nome socialismo libertário, reivindicando parte importante não apenas da história do anarquismo, mas também o uso da palavra anarquia e libertário que são usadas por nós, como vimos nesse ensaio, desde o século XIX. Condições e situações de dominação não são um problema para os ultraliberais. Poderíamos discorrer sobre a defesa da escravidão de Walter Block, ou a da exclusão de judeus e homossexuais feita por Hans Hermann Hoppe. Enquanto nós, anarquistas, somos declaradamente antifascistas, defendemos o combate contra supremacistas brancos, integralistas e outros extremistas da direita. Os ultraliberais se posicionam tolerantes ao fascismo. Por pragmatismo estratégico ou não, o próprio Murray Rothbard chegou a apoiar a defesa do Estado mínimo de David Duke, líder da Ku Klux Klan. Mises, mentor de Rothbard, entre os anos de 1933 e 1934, atuou como conselheiro econômico do regime fascista de Engelbert Dollfuss, responsável pela forte repressão aos movimentos socialistas durante a Guerra Civil Austríaca. Bem, acredito que os esforços desse ensaio tenham sido atingidos, mas para reforço da ideia e fechar o nosso combate, fico aqui com uma citação do próprio Rothbard. É fascinante que não houvesse nada no programa ou na campanha atual de Duke que não pudesse ser adotado também por paleoconservadores ou paleolibertários. Impostos mais baixos, desmantelamento da burocracia, corte do sistema de bem-estar social, ataque à ação afirmativa e reservas raciais, clamando pelos direitos iguais para todos os americanos, incluindo brancos. O que há de errado com tudo isso? Vimos que é fundamental combater essa confusão, essa contradição dentro do entendimento do anarquismo e da história do anarquismo, que não se relacionam e não tem nada a ver com o anarcocapitalismo, ou melhor, com o ultraliberalismo. Para isso ocorrer, a gente precisa ser assertivo na construção histórica e no entendimento do desenvolvimento do anarquismo e sobre o uso das palavras e o que elas significam. Ao longo desse ensaio, eu adotei duas posturas. Tanto eu quanto você, que assiste em casa, obtivemos respostas que eu acredito serem satisfatórias em relação à problemática levantada nesse vídeo. E chegamos a responder então que a construção das ideias dos ultraliberais não partem da construção do anarquismo. Ela tem uma história própria e a sua significação em relação às palavras libertário e anarquismo
é um equívoco, uma interpretação errônea e, creio eu, né, um sequestro. Para fechar nossa ideia, não existe anarco-com-capitalismo. O que há de fato é um aprofundamento das ideias liberais com objetivos de expansão do capitalismo. Um ultraliberalismo. Acredito que esses são nomes mais apropriados para se colocar e imputar dentro dessa ideologia a qual pertence à extrema-direita. E, se for para ter alguma referência em relação a figuras anarquistas que tenham o nome Murray, sejamos mais Bakhtin e menos Rothbard. If he or she believed that society could be managed without the state. And by the state, I don't mean the absence of any institutions, the absence of any form of social organization. The state really refers to a professional apparatus of people who are set aside to manage society, to preempt the control of society from the people. So that would include the military, judges, politicians, representatives who are paid for the express purpose of legislating, and an executive body that is also set aside from society. So anarchists generally believe that whether as groups or individuals, people should directly run society. Então é isso, compas. Não fecha o vídeo não, por favor. Eu espero que vocês curtam, favoritem esse vídeo. Por favor, compartilhe para o História Anarquista crescer. Esse ensaio demorou um tempão envolvendo construção bibliográfica, tradução de texto, a edição, que eu tenho um certo capricho em fazer, sou perfeccionista, dentro das minhas possibilidades e capacidades, mas ocorre esse exercício. E peço para vocês então que curte, favorite, compartilhe com aquele seu amiguinho ANCAP que vive falando que ele é anarquista, e também, né, considere a possibilidade de apoiar o História Anarquista de alguma forma. A gente tem um endereço Pix, que vai passar aqui em cima na tela. As referências bibliográficas eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Siga o História Anarquista no TikTok e no Instagram, que são as redes que eu mais participo. E voltamos num próximo ensaio aqui no YouTube. É isso, valeu, falou e sem deuses, sem mestres. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre